Fala pessoal, tudo jóia? Eu sou Luiz Fernando Miguel, esse é o Way Pense Comigo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a campanha da Fraternidade 2019. Vem comigo! Bom, a campanha da Fraternidade 2019, a gente já sabe, né, tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema inspirado no profeta Isaías, serás libertado pelo direito e pela justiça. Essa campanha, de uma maneira bem simples, ela quer estimular a nossa participação nas políticas públicas da sociedade, de modo a podermos ajudar a construir uma sociedade melhor e mais justa. Não diferente do objetivo desta campanha, é o objetivo da doutrina social da Igreja, que realmente quer estimular a participação dos cristãos também na sociedade. Então essa campanha ela é um estímulo também para conhecermos a doutrina social da Igreja e tudo que o pensamento social cristão católico nos propõe. É interessante deixar claro no início já do vídeo que nós devemos deixar de confundir a política com a questão partidária. A gente sabe que, na verdade, na prática do dia a dia, do cotidiano, do partido político, as duas coisas estão ali juntas, mas nós devemos entender a política como a forma mais perfeita de caridade. Os papas estão já há diversas décadas nos alertando sobre a questão da participação política, diferente da questão partidária ideologizada que nós temos aí no Brasil. Nós temos presentes partidos políticos aí das mais diversas ideologias que deturpam realmente o sentido da política. Aí fica difícil a nossa participação porque a gente não consegue entender às vezes o que determinados partidos políticos querem para a sociedade, e isso é muito ruim. Aí a gente vê que nós vivemos no contexto brasileiro principalmente uma crise partidária institucional que acaba por afetar a questão política. Ou seja, nós temos aí corrupção, aparelhamento da máquina estatal em detrimento de grupos, pessoas, vontades pessoais, vontades de grupos, vontades de partidos. Um exemplo claro disso é o estado do Rio de Janeiro, que foi devastado por uma política institucional má gerida, mal implantada. A questão dos recursos no Rio de Janeiro, a gente sabe ali, a gente vê que todos os últimos governadores do Rio de Janeiro, os últimos ex-governadores estão presos. Infelizmente isso é ruim porque acaba manchando a imagem do Estado e manchando também a imagem da política no Brasil. Isso é muito ruim também. Então a campanha da Fraternidade 2019, ela tem como objetivo geral estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. O objetivo geral desta campanha nos deixa aí 3 palavras principais para que nós possamos pensar: participação, cidadania e bem comum. Tudo isso iluminado pela doutrina social da Igreja e pela palavra de Deus. Não é invenção da campanha da Fraternidade. O que a campanha da Fraternidade pretende é justamente colocar em prática o que nos propõe a doutrina social da Igreja. E muita gente às vezes fala mal: mas a campanha atrapalha a quaresma, a campanha vem para interferir nessa celebração. Não tem nada a ver isso. A campanha da Fraternidade, na verdade, ela quer ser um complemento à nossa prática quaresmal. O que a gente vive na quaresma? É jejum, oração e caridade. A campanha da Fraternidade quer ser justamente esse complemento. Quer coisa melhor do que fazer isso vivendo o que nos propõe o Evangelho e a doutrina social da Igreja? Não tem. Então a campanha da Fraternidade ela vem justamente como esse complemento quaresmal às nossas práticas. Então, mais uma vez, é importante lembrar um tripé para poder conhecer e participar melhor da campanha da Fraternidade: participação, cidadania e bem comum. É uma campanha que vai perdurar, porque a gente vai propor a vivência, a participação das pessoas cristãs nos conselhos, nas reuniões, em tudo aquilo que envolve a sociedade, porque não adianta a gente simplesmente falar: mas tá feia essa situação, e a gente não faz nada. Então não adianta, né? A gente tem que constatar sim que a situação tá difícil, mas temos que tomar uma atitude também, participar, nos envolver, ir nas discussões, nas reuniões, nos seminários que os poderes públicos propõem aí a participação das pessoas, que às vezes a gente vê um monte de gente reclamando, mas na hora da participação numa reunião, por exemplo, de um plano diretor, de elaboração de políticas públicas, o povo não está presente. Então não adianta só a gente reclamar, a gente tem que procurar participar. E lógico, cobrar também para que essas reuniões sejam horários acessíveis, porque a gente fala que a gente quer participar, mas aí coloca uma reunião, por exemplo, 2, 3 horas da tarde, e convida as pessoas. Como que a pessoa vai participar?
tem que ser em horários também compatíveis para que as pessoas participem. E essas reuniões só vão acontecer em horários compatíveis se as pessoas cobrarem e sentirem realmente necessidade de participar. Bom, esse foi o primeiro vídeo falando sobre a campanha da Fraternidade 2019, eu vou ainda fazer outros. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo também, escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre políticas públicas. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre isso também. Deixe também a sua colaboração aqui nos comentários, inscreva-se aqui no canal e divulgue também para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Boa vivência quaresmal para você, boa campanha da Fraternidade, que Deus abençoe você e sua família. Valeu, um abraço, fique com Deus e que Ele te abençoe.